De menino negro a milionário paralisado, ele ofereceu cura em troca de sobras de comida. Ela riu com desdém, sem imaginar como aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A tarde caía sobre Belo Horizonte quando João Costa parou diante da imponente mansão dos Costa. O garoto de 12 anos ajeitou a camisa surrada e respirou fundo, sentindo o coração martelar contra as costelas. Os paralelepípedos sob seus pés gastos pareciam mais intimidadores que o habitual, como se cada pedra o aconselhasse a voltar para casa. Não havia volta. A fome que torcia seu estômago era mais forte que o medo. Dona Ruth, sua avó, não comia há 2 dias para que ele pudesse se alimentar, e João prometera a si mesmo que isso acabaria hoje. Com as mãos trêmulas, tocou a campainha dourada que reluzia sob o sol poente. O som ecoou como um trovão distante. Segundos depois, a pesada porta de madeira se abriu, revelando Vitória Costa em sua cadeira de rodas. A mulher mais rica e temida da cidade o encarava com olhos frios, quase transparentes de tão claros. Seus cabelos perfeitamente arrumados e as joias que adornavam seu pescoço contrastavam violentamente com a simplicidade do menino à sua frente. — O que você quer, garoto? Perguntou ela, sua voz cortante como vidro quebrado. O tom deixava claro que qualquer resposta seria insatisfatória. João engoliu em seco. As palavras que ensaiara durante todo o caminho pareciam agora presas na garganta. Olhou para os olhos da mulher, depois para suas pernas imóveis cobertas por um tecido de seda fina. Eu vim ajudar a senhora, disse finalmente, sua voz mais firme do que esperava. Posso fazer a senhora andar de novo. Só quero os restos de comida da sua cozinha em troca. Por um instante, o rosto de Vitória permaneceu impassível. Então, algo inesperado aconteceu. Seus lábios se contorceram num sorriso que não chegava aos olhos, e uma risada alta e desdenhosa escapou de sua garganta. A gargalhada ecoou pelos corredores de mármore da mansão, rebatendo nas paredes como uma acusação. Você, um moleque de rua, vai me curar quando os melhores médicos do país falharam? A empresária inclinou-se ligeiramente para a frente. Volte para o buraco de onde saiu, menino. Não preciso de charlatães famintos na minha porta. João permaneceu imóvel, os punhos cerrados ao lado do corpo. Algo na forma como ela se moveu, um leve tremor quase imperceptível nos dedos que seguravam o braço da cadeira, capturou sua atenção. Naquele momento fugaz, o garoto viu algo que ninguém mais parecia notar. A senhora vai precisar de mim, murmurou ele, sem recuar. Mais do que imagina. Vitória estreitou os olhos, subitamente desconfortável com o olhar penetrante do menino. Mal sabia ela que aquele breve encontro, aquela troca de palavras, mudaria o curso de suas vidas para sempre. João Costa arrastou os pés pela rua de terra que levava à pequena casa de madeira onde morava. O sol já se punha, pintando o céu de Belo Horizonte com tons alaranjados que contrastavam com o cinza da poeira que se levantava a cada passo. Chegou com as mãos vazias, o estômago roncando, mas com uma estranha sensação de que algo importante havia começado. Ao abrir a porta, o aroma familiar de ervas frescas invadiu suas narinas. Dona Ruth Costa estava na cozinha, curvada sobre o fogão a lenha, mexendo um líquido fumegante em uma panela de barro que pertencia à família há gerações. Seus cabelos grisalhos refletiam a luz fraca da única lâmpada pendurada no teto. Ela riu de mim, vó, disse o garoto, deixando-se cair em um banquinho de madeira gasta. A mulher nem me deixou terminar de falar. A idosa sorriu com serenidade enquanto servia o chá em 2 canecas lascadas. O líquido escuro exalava um aroma que misturava canela, erva doce e algo mais que João nunca conseguia identificar. Tome, ofereceu ela, sentando-se à mesa. Este chá é mais velho que esta cidade. Minha bisavó já o preparava para os senhores da fazenda. Entre goles quentes que aqueciam mais que o corpo,
Dona Ruth começou a contar histórias que pareciam sair de um livro antigo. Falou sobre doenças da alma que se manifestavam no corpo, sobre pessoas que perdiam movimentos não por lesões, mas por traumas profundos. Chama-se pseudoparalisia, explicou a avó, seus olhos cansados brilhando com sabedoria acumulada. O corpo está perfeito, mas a alma está quebrada. Vi isso muitas vezes na vida. João franziu a testa, confuso. Mas a Vitória Costa tem médicos caros, vó. Como ninguém percebeu isso? A idosa soltou uma risada baixa, quase um sussurro. Dinheiro compra silêncio, meu filho, mas não compra paz. Então, com mãos trêmulas pela idade, Dona Ruth ensinou ao neto o que nenhuma escola poderia ensinar: a arte de observar além do óbvio. Falou sobre os pequenos sinais que denunciavam a verdade. O tremor involuntário nos dedos quando a guarda baixava. O olhar distante que revelava mais dor que qualquer palavra. Você viu algo hoje, não viu? Perguntou ela, estudando o rosto do neto. João assentiu lentamente, lembrando-se do momento em que Vitória ajustou o xale sobre as pernas com um movimento quase imperceptível dos pés. Ela pode andar, vó, tenho certeza. Dona Ruth sorriu, orgulhosa. Então você tem um dom, meu filho, e também uma missão. Na manhã seguinte, João Costa escalou o muro dos fundos da mansão com a agilidade de quem conhecia cada pedra e imperfeição. Seu caderno surrado estava firme no bolso da calça desbotada. O garoto sabia que precisava de provas concretas para confirmar o que sua avó havia lhe contado sobre a pseudoparalisia. Escondido entre as folhagens do jardim, impecavelmente cuidado, o menino tinha visão privilegiada da sala de estar. Vitória estava sentada em sua cadeira de rodas, folheando documentos com expressão entediada. João observava cada movimento com atenção minuciosa, anotando detalhes que passariam despercebidos para qualquer observador casual. Mexeu os dedos do pé direito quando o telefone tocou, escreveu ele, com letra apressada. Ajustou a posição das pernas sem usar as mãos quando achava que estava sozinha. Durante 3 horas, o jovem permaneceu imóvel, ignorando a fome que já era sua companheira habitual. Seus olhos atentos não perdiam um único movimento da milionária. Quando uma empregada saiu da sala, Vitória esticou levemente os pés, como quem alivia um incômodo. João sorriu, anotando rapidamente este detalhe revelador. Dentro da mansão, a empresária sentia-se inquieta. A visita do garoto no dia anterior a perturbava mais do que gostaria de admitir. Como ele ousava questionar sua condição? Como um menino de rua poderia desafiar diagnósticos de especialistas renomados? Seu orgulho ferido exigia reparação. Com dedos trêmulos de raiva, Vitória pegou seu smartphone e discou o número de Pedro Silva. O diretor atendeu no segundo toque. Sua voz imediatamente assumindo o tom servil ao reconhecer quem chamava. Aquele bolsista, João Costa, esteve na minha casa ontem fazendo acusações absurdas, disparou ela, sem cumprimentos. Quero providências imediatas ou reconsiderarei minha doação anual para a escola. O diretor gaguejou garantias de que resolveria a situação. Vitória desligou com um sorriso satisfeito, sentindo o poder que ainda exercia sobre as pessoas. Seu orgulho era como uma armadura que a protegia do mundo, mais eficaz que qualquer medicamento para a dor que às vezes sentia nas pernas que alegava não sentir. Do lado de fora, João finalmente se afastou quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Guardou cuidadosamente o caderno com suas anotações, protegendo-o como um tesouro. O que havia testemunhado confirmava suas suspeitas, mas também o colocava em rota de colisão com uma das mulheres mais poderosas de Belo Horizonte. O garoto sabia que estava desafiando não apenas Vitória Costa, mas todo um sistema que sempre favorecera pessoas como ela. João sentiu o estômago afundar quando foi chamado à diretoria no meio da aula de matemática.
Os olhares dos colegas o acompanharam até a porta, alguns com curiosidade, outros com desdém. O corredor parecia mais longo que o normal enquanto caminhava em direção à sala de Pedro Silva. Ao entrar, encontrou o diretor sentado atrás de sua mesa de mogno, com o semblante fechado e uma pasta aberta à sua frente. O homem ajustou os óculos e apontou para a cadeira vazia. "Sente-se, João Costa", disse ele com voz grave. "Recebi uma ligação muito séria hoje. Sabe de quem?" O garoto engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. Já sabia a resposta. "A senhora Vitória Costa me telefonou pessoalmente", continuou o diretor, tamborilando os dedos sobre a mesa. "Uma das mulheres mais influentes desta cidade, que, por sinal, contribui generosamente para nosso fundo de bolsas. Ela está extremamente incomodada com suas visitas." João abriu a boca para explicar, mas Pedro Silva ergueu a mão, interrompendo-o. "Não quero ouvir histórias fantasiosas sobre curas milagrosas. Você é um aluno bolsista, João. Sua vaga aqui é um privilégio, não um direito." O diretor inclinou-se para a frente. "Se continuar incomodando a família Costa com essas bobagens, terei que reconsiderar sua permanência nesta instituição. Está entendendo o que estou dizendo?" O menino sentiu o mundo girar. Perder a bolsa significaria o fim de seus sonhos, o desperdício do esforço de Dona Ruth para mantê-lo estudando. Suas mãos tremiam levemente sobre o colo. "Senhor diretor, eu só queria..." "Não há discussão", cortou Pedro, fechando a pasta com um movimento brusco. "Você tem potencial, garoto. Suas notas são excelentes. Não jogue tudo isso fora por causa de fantasias. Pessoas como nós precisam ser realistas sobre nosso lugar no mundo." Ao sair da sala, João sentiu o peso da ameaça sobre seus ombros. No pátio vazio, sentou-se em um banco e deixou escapar um suspiro profundo. A imagem de sua avó veio à mente, clara como água. "A verdade é como raiz de árvore, ninguém arranca fácil." Dona Ruth havia enfrentado coisas piores em sua vida. Havia resistido quando todos diziam que era impossível. O garoto fechou os olhos e respirou fundo, sentindo a determinação crescer novamente em seu peito. Ao longe, o sinal tocou, anunciando o fim do intervalo. João levantou-se e endireitou os ombros. Podiam ameaçar sua bolsa, seu futuro, mas não conseguiriam arrancar o que ele havia visto nos olhos de Vitória Costa. Não recuaria agora. Naquela noite, a chuva fina batia nas telhas da casa simples onde João Costa e sua avó moravam. O garoto observava Dona Ruth Costa mexer em uma velha caixa de sapatos, suas mãos enrugadas, manuseando fotografias amareladas com o cuidado de quem segura tesouros. "Vem cá, meu filho", chamou ela, sentada na cadeira de balanço que rangeu sob seu peso. João aproximou-se, curioso. A luz fraca da lâmpada iluminava uma fotografia em particular. Uma mulher jovem e elegante, deitada em uma cama de dossel, sendo atendida por uma senhora negra de avental branco engomado. "Esta é Heloísa Costa, mãe de Vitória", explicou a idosa, apontando para a mulher na cama. "E esta aqui é sua bisavó Antônia. Ela salvou Heloísa de uma febre que nenhum médico conseguia curar." João pegou a foto com cuidado, seus olhos arregalados diante da revelação. Dona Ruth continuou, sua voz embargada pela emoção. "Os Costa nunca reconheceram publicamente, mas foi o chá de ervas da sua bisavó que curou Heloísa quando todos já tinham perdido a esperança. Depois disso, eles deram emprego para Antônia, mas nunca admitiram o que ela fez." A avó enxugou uma lágrima teimosa com a ponta do avental. "Nossa família e a deles estão ligadas há mais tempo do que imagina. Já salvamos essa família antes. Agora é sua vez", disse ela, com os olhos marejados. Aquela noite, João mal conseguiu dormir. As histórias de sua bisavó misturavam-se com seus próprios desafios. Pela manhã, preparou-se com determinação renovada e seguiu para a mansão dos Costa. O sol da tarde já se inclinava quando o menino encontrou uma brecha no muro dos fundos.
O jardim da propriedade, com suas roseiras bem cuidadas e fontes ornamentais, parecia saído de um filme. Foi então que avistou Vitória. A milionária estava sozinha, sem funcionários por perto, sentada em sua cadeira de rodas sob uma árvore centenária. Seu olhar perdido no horizonte revelava uma mulher diferente daquela que o recebera com desdém. Sem a máscara de arrogância, sua vulnerabilidade era quase palpável. João observou, escondido atrás de um arbusto, como ela ocasionalmente movia os dedos sobre o colo, como se testasse sensações. Em um momento, Vitória inclinou-se para tocar uma flor caída, próxima à roda de sua cadeira, e o garoto notou o leve tremor em suas pernas, o mesmo que sua avó havia mencionado. O menino sentiu uma estranha mistura de compaixão e determinação. Aquela mulher não era apenas a milionária arrogante que o humilhara. Era alguém presa em uma mentira tão grande que talvez já não soubesse como escapar dela. O sol da tarde tocava as roseiras do jardim da mansão Costa quando Vitória encontrou João sentado no banco de mármore. Ela manobrou sua cadeira de rodas com destreza pelo caminho de pedras, aproximando-se com uma mistura de curiosidade e irritação. "Por que você insiste?" ela perguntou, sem olhar para ele. Seus dedos apertavam levemente o braço da cadeira, traindo uma tensão que tentava esconder. "Porque vejo dor, não doença", respondeu João Costa, com uma sinceridade que a desconcertou. Seus olhos escuros fitavam diretamente os dela, sem medo ou hesitação. Vitória sentiu uma pontada de raiva e medo percorrendo sua espinha. Quem era este garoto para desafiá-la assim, para olhar através dela como se suas paredes fossem de vidro? O vento balançou seus cabelos perfeitamente arrumados, enquanto ela tentava recuperar o controle da situação. "Meu dinheiro compra os melhores médicos do país. Você acha que sabe mais do que eles?" Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria, revelando uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros vissem. O garoto apenas sorriu, confiante. Havia algo desconcertante na calma dele, como se carregasse um conhecimento ancestral que ela não conseguia compreender. Sem responder à provocação, João tirou de sua mochila surrada um embrulho em pano de algodão. O aroma de milho fresco e ervas invadiu o ar entre eles. Ele desembrulhou cuidadosamente um pão dourado, ainda morno, e o deixou no banco ao lado dela. "Minha avó sempre diz que comida cura mais que remédio", comentou, levantando-se sem pressa. "É pão de milho. Dona Ruth fez especialmente para a senhora." Vitória olhou para o pão com desconfiança. A menção da avó do menino provocou um estranho desconforto, como uma memória tentando emergir. Havia algo familiar naquele nome que ela não conseguia precisar. "Não preciso da sua caridade", disse a empresária, mas sem a frieza habitual. João já se afastava pelo caminho de pedras quando se virou uma última vez. "Não é caridade, senhora Costa, é conexão. A mesma que a senhora tenta cortar com essas rodas." Quando o garoto desapareceu, Vitória ficou sozinha com o pão ainda quente e uma inquietação que não conseguia nomear. Seus dedos tocaram levemente a crosta dourada. Sentindo o calor, por um breve momento, suas pernas formigaram como se quisessem se mover por vontade própria. Ela respirou fundo, tentando afastar a sensação perturbadora que aquele menino provocava. O pão de milho permaneceu ali, testemunha silenciosa de um encontro que, sem que ela soubesse, começava a desmoronar suas certezas. Os corredores do colégio se transformaram num campo minado para João Costa. A cada passo, olhares cortantes e risinhos abafados o seguiam como sombras indesejadas. "Lá vai o curandeiro milagroso", sussurravam alguns alunos quando ele passava. Outros eram mais diretos. "Charlatão, acha que pode curar a mulher mais rica da cidade com conversa fiada." O garoto mantinha os olhos fixos no chão, engolindo o orgulho ferido. Durante o intervalo, um grupo de estudantes mais velhos o cercou no pátio, imitando uma pessoa em cadeira de rodas e depois, milagrosamente, se levantando. As risadas ecoavam como chicotadas.
Você realmente acredita que pode curar a senhora Costa? Perguntou Marcelo, o líder do grupo, com desdém na voz. Não estou curando ninguém, respondeu João com firmeza. Só estou mostrando o que já existe. A professora de ciências, Carla Mendes, observava a cena de longe. Havia notado como o jovem bolsista se destacava em suas aulas, fazendo perguntas que demonstravam um raciocínio além de sua idade. Na sala dos professores, ela comentou sobre o potencial do menino. Ele tem uma capacidade de observação impressionante, disse a educadora enquanto folheava as provas recentes. Consegue conectar conceitos que alunos muito mais velhos não percebem. Pedro Silva, o diretor, franziu a testa. Talento ou não, ele está causando problemas com uma das maiores benfeitoras desta instituição, respondeu secamente, lembrando da ligação recebida da mansão dos Costa. Enquanto isso, na imponente residência na parte nobre de Belo Horizonte, Vitória Costa espalhava documentos sobre a cama. Relatórios médicos, exames de imagem e laudos se acumulavam ao seu redor. Com as mãos trêmulas, a empresária comparava datas e resultados, notando pela primeira vez pequenas inconsistências que nunca havia questionado. Como pode o mesmo exame mostrar resultados tão diferentes em apenas 2 meses? Murmurou para si mesma, sentindo uma inquietação crescente. Seu olhar caiu sobre uma ressonância magnética recente, onde a lesão parecia menos pronunciada que no exame anterior. A mulher sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras daquele garoto pobre ecoavam em sua mente. Posso te ajudar a andar de novo. Seria possível que, depois de tantos anos, tantos especialistas e tratamentos caríssimos, um menino de 12 anos tivesse enxergado algo que ninguém mais viu? Pela primeira vez, desde o acidente, Vitória permitiu-se questionar sua própria condição. E essa dúvida, pequena como uma semente, começava a criar raízes profundas em seu espírito. A mansão dos Costa resplandecia sob o céu estrelado de Belo Horizonte. Carros de luxo paravam um após o outro na entrada, desembarcando a elite da cidade para o evento beneficente anual da Fundação Costa. João Costa observava tudo discretamente, enquanto ajudava a equipe da cozinha a servir canapés e bebidas aos convidados elegantemente vestidos. O garoto havia conseguido entrar graças a um conhecido de Dona Ruth, que trabalhava no serviço de buffet. De bandeja em mãos, ele circulava pelos salões dourados, captando fragmentos de conversas sobre investimentos milionários e viagens internacionais. Seus olhos atentos, porém, nunca perdiam de vista Vitória. A milionária parecia uma rainha em seu trono móvel. Sua cadeira de rodas, revestida em couro italiano, deslizava suavemente pelo piso de mármore, enquanto ela cumprimentava os convidados com sorrisos calculados. João notou como todos se curvavam ligeiramente ao falar com ela, como se prestassem reverência. Ela manipula todos com maestria, pensou o menino, servindo uma taça de espumante a um empresário corpulento que nem sequer o olhou nos olhos. Por volta das 9 da noite, as luzes diminuíram e um silêncio respeitoso tomou conta do salão principal. Vitória posicionou sua cadeira no centro do pequeno palco montado, especialmente para a ocasião. Um funcionário ajustou o microfone à sua altura, enquanto fotógrafos se posicionavam estrategicamente. Bem-vindos à 15ª edição do nosso evento beneficente, começou ela, com voz firme e controlada. Este ano, nossa fundação alcançou mais de 1.000 crianças carentes em todo o estado de Minas Gerais. Aplausos ecoaram pelo salão. João se aproximou discretamente, posicionando-se atrás de uma coluna ornamentada que lhe oferecia visão privilegiada. O discurso continuou, com Vitória narrando histórias emocionantes sobre as crianças ajudadas pela Fundação. De repente, ao mencionar uma menina que havia superado uma deficiência física, sua voz falhou. Um silêncio constrangedor pairou no ar por alguns segundos. Todos os olhares se fixaram nela, alguns com genuína preocupação,
outros com curiosidade indiscreta. Foi nesse momento que João viu algo que ninguém mais notou. As mãos de Vitória, trêmulas, apertavam com força suas próprias pernas, como se buscassem uma sensação, um controle. E por um breve instante, João teve certeza absoluta. Ela sentiu algo. O menino conteve a respiração. Aquele pequeno gesto confirmava tudo o que sua avó havia dito. Não era uma paralisia física, mas algo mais profundo. Algo que a mantinha presa àquela cadeira, tanto quanto as correntes do orgulho a mantinham distante da verdade. Quando Vitória recuperou a compostura e terminou seu discurso sob aplausos entusiasmados, João já sabia que havia testemunhado muito mais que uma falha na voz. Havia visto uma rachadura na fortaleza que a milionária construíra ao redor de si mesma. Na pequena cozinha da casa de madeira, João Costa e Dona Ruth sentaram-se à mesa desgastada pelo tempo. O aroma das ervas preenchia o ambiente enquanto a avó mexia cuidadosamente o chá em uma panela de ferro enegrecida pelo uso. O garoto observava cada movimento com atenção, como se ali estivesse não apenas um remédio, mas a chave para mudar o destino de todos. Precisamos de provas que ninguém possa negar, disse João, rabiscando ideias em um caderno surrado. Algo que mostre para toda Belo Horizonte que Vitória pode andar. A idosa sorriu, seus olhos cansados brilhando com uma sabedoria antiga. A verdade tem seu próprio tempo, meu filho, mas concordo que precisamos de um plano. Elaboraram então uma estratégia ousada. Durante o próximo evento beneficente na mansão dos Costa, João criaria uma situação onde Vitória seria forçada a reagir instintivamente. Se ela realmente sofresse de pseudoparalisia, como Dona Ruth suspeitava, o susto faria seu corpo responder naturalmente, revelando a fraude diante de todos. "É se não funcionar?" perguntou o menino, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros, ainda jovens. A avó pegou suas mãos calejadas entre as dela. "Então perderemos tudo, sua bolsa na escola, talvez até esta casa." Um silêncio pesado pairou entre eles. Do lado de fora, o barulho da chuva batendo no telhado marcava o compasso da tensão. "A coragem é o único remédio contra a injustiça", murmurou Dona Ruth, levantando-se com dificuldade para buscar mais ervas. Foi o que sua bisavó dizia quando cuidava da família Costa, há tantos anos. João observou a senhora de cabelos brancos, separando folhas secas com precisão. Suas mãos tremiam levemente, mas seus olhos mantinham-se firmes. A mesma determinação corria nas veias do garoto. "Vamos precisar da ajuda de alguém de dentro da mansão", concluiu ele, pensativo. "Talvez aquela médica, ela parece incomodada com algo", sugeriu a avó, colocando água fresca na panela. O menino assentiu, sentindo uma mistura de medo e esperança. Sabia que estavam prestes a desafiar uma das mulheres mais poderosas da cidade. Se falhassem, o preço seria alto demais. Dona Ruth adicionou uma erva diferente ao chá, de aroma intenso e cor vibrante. "Este é especial, para dar coragem e clareza." Enquanto o líquido fervia, avó e neto finalizaram cada detalhe do plano. A tensão era palpável, mas João não recuaria. Não depois de ter visto o tremor nas pernas de Vitória, não depois de conhecer a história que conectava suas famílias há gerações. O destino de ambos seria decidido nos próximos dias e não havia volta. O céu de Belo Horizonte estava carregado quando Dor Patrícia Martins estacionou seu carro a 2 quadras da escola. Não queria ser vista. Esperou os alunos saírem e, com olhos atentos, identificou João Costa entre a multidão de uniformes. Aproximou-se discretamente, chamando-o para um canto afastado. "Precisamos conversar." Disse a médica, a voz trêmula denunciando seu nervosismo. João reconheceu-a imediatamente. Era a profissional que sempre acompanhava Vitória nos eventos públicos. Sentaram-se num banco de praça. Patrícia olhava constantemente ao redor, temendo ser reconhecida. "O que estou prestes a fazer pode custar meu diploma e minha reputação."
confessou, apertando a alça da bolsa com força. Mas não aguento mais carregar esse peso. A médica revelou que, há 5 anos, Vitória sofrera uma queda leve. Os exames não mostravam lesão permanente, apenas trauma temporário. No entanto, a milionária vira na situação uma oportunidade de manipular sua imagem pública e garantir vantagens. Ela me pediu para falsificar os laudos. Primeiro, recusei. Depois, Patrícia engoliu em seco. Ela ameaçou destruir minha carreira. Tinha provas de um erro médico que cometi anos antes. Não tive escolha. João ouvia atentamente, sem interromper. Seus olhos escuros, normalmente gentis, queimavam com uma mistura de indignação e esperança renovada. Agora, entendia por que sua avó insistia que havia algo errado. Dona Ruth sempre dizia que o corpo não mente, mesmo quando a boca tenta. Vitória pode andar perfeitamente, continuou a doutora. Às vezes, quando está sozinha no consultório, levanta-se e caminha normalmente. Tenho registros de câmeras que ela desconhece. A médica tirou um pequeno dispositivo eletrônico do bolso. Aqui estão cópias dos laudos verdadeiros e falsos. Também há vídeos. Use como achar melhor. Mas, por favor, não mencione meu nome ainda. Preciso de tempo para me preparar. João segurou o pequeno objeto como se fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Tinha agora não apenas suas observações e as intuições da avó, mas provas concretas. Uma aliada inesperada surgira no momento exato. Por que agora? Perguntou finalmente. Patrícia olhou para o céu nublado. Porque vi como ela tenta destruir você. E porque cansei de ajudar a manter uma mentira que prejudica tantas pessoas. Levantou-se, ajeitando o casaco. Faça o que é certo, João. Você tem mais coragem que todos nós. Enquanto a médica se afastava apressadamente, o garoto permaneceu sentado, sentindo o peso da verdade em suas mãos. O caminho seria difícil, mas agora não estava mais sozinho. Vitória Costa percebeu que algo havia mudado na mansão. Os olhares dos funcionários evitavam encontrar os seus. As conversas cessavam quando ela entrava nos cômodos, e um silêncio pesado pairava sobre o luxuoso casarão. A empresária não era tola. Sabia que segredos têm pernas curtas, principalmente quando envolvem mentiras tão elaboradas quanto a sua. Naquela tarde, ela convocou Patrícia Martins ao seu escritório particular. A médica entrou hesitante, com pastas de documentos nas mãos e olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. O que está acontecendo, Patrícia? E não ouse mentir para mim, Vitória exigiu, girando sua cadeira de rodas para encarar a médica de frente. A doutora desviou o olhar, seus dedos tamborilando nervosamente sobre as pastas. Não sei do que está falando. Sabe sim. Os funcionários estão diferentes. Você está diferente. Alguém descobriu algo? Quando Patrícia permaneceu em silêncio, Vitória bateu com força no braço da cadeira. Fui eu quem fez sua carreira. Quem pagou aquele processo por negligência há 5 anos. Você me deve a verdade. A médica finalmente ergueu os olhos, cansada de carregar aquele fardo. O menino sabe, Vitória. João Costa sabe que você pode andar. O nome atingiu Vitória como um tapa. Aquele garoto franzino, neto da cozinheira, que teve a audácia de oferecer cura em troca de restos de comida. A arrogância dela agora cobrava seu preço. Como ele poderia saber? É impossível. Sua voz falhou, traindo o pânico crescente. Ele observou. Fez o que nenhum de nós fez em anos. Prestou atenção de verdade. E agora tem provas. A revelação desmoronou as últimas defesas de Vitória. Pela primeira vez desde a adolescência, desde que inventara a paralisia para manipular a todos, lágrimas genuínas escorreram por seu rosto. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de terror puro. O que acontecerá se descobrirem? Sussurrou, mais para si mesma que para Patrícia. Os contratos, as doações, os benefícios fiscais, tudo baseado na minha condição. O medo se espalhou como veneno em suas veias. Sua fortuna, sua reputação, seu império,
tudo construído sobre uma mentira que um garoto de 12 anos desvendara. A fraude que sustentara por tantos anos agora ameaçava engoli-la. Eles vão me odiar, murmurou, enquanto as lágrimas continuavam a cair. Vão tirar tudo de mim. Patrícia observou, em silêncio, a poderosa Vitória Costa finalmente enfrentar a verdade que tanto temera. O orgulho que a sustentara por anos agora se dissolvia em pânico e vulnerabilidade. Talvez, respondeu a médica suavemente, e seja a hora de parar de fingir. O jornal, Folha de Belo Horizonte, estampava a manchete em letras garrafais. Herdeira dos Costa sob suspeita, laudos médicos podem ter sido falsificados. A repórter Marina Gomes havia recebido uma denúncia anônima e, após semanas de investigação, reuniu indícios suficientes para publicar a matéria que agora circulava por toda a cidade. João Costa sentiu um frio na barriga ao ver seu nome mencionado como o jovem que primeiro questionou a condição da empresária. Sentado na pequena sala de casa, com o jornal aberto sobre a mesa de madeira desgastada, ele percebeu que não havia mais volta. A verdade começava a vir à tona como água de uma represa rompida. Dona Ruth colocou a mão no ombro do neto. "Está preparado para o que vem pela frente?" perguntou com voz calma, mas preocupada. O garoto apenas assentiu, enquanto sua mente calculava as consequências. A reportagem mencionava inconsistências nos laudos médicos e questionava por que uma paciente com diagnóstico tão severo nunca havia buscado tratamento no exterior, apesar da fortuna familiar. No dia seguinte, ao chegar à escola, João percebeu os olhares diferentes. Alguns colegas que antes o evitavam, agora acenavam discretamente. Outros, filhos de famílias ligadas aos Costa, lançavam olhares de desprezo ainda mais intensos. O peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros como nunca antes. "É verdade que você desmascarou a Dona Vitória?" perguntou Marcelo, um colega que sempre o ignorara. Antes que pudesse responder, a professora de História, Cláudia Mendes, interrompeu a conversa. "Deixem-no em paz, ele já tem muito com que lidar." Na comunidade onde morava, a recepção foi surpreendente. Ao voltar para casa, vizinhos o cumprimentaram com respeito. Dona Teresa, que vendia verduras na esquina, ofereceu-lhe uma maçã. "É de graça para quem tem coragem de enfrentar os poderosos", disse com um sorriso banguela. Enquanto isso, na mansão Costa, o telefone não parava de tocar. Jornalistas, advogados e até mesmo antigos amigos queriam declarações. Vitória, trancada em seu quarto, assistia pela televisão sua reputação desmoronar. As ações de suas empresas já registravam queda na Bolsa de Valores. Doutor Patrícia Martins recebeu intimação para prestar esclarecimentos ao Conselho Regional de Medicina. Com as mãos trêmulas, ela separava documentos, tentando decidir o quanto revelaria. Para João, cada notícia trazia uma mistura de validação e apreensão. Ele não queria destruir Vitória, apenas mostrar a verdade. Quando um grupo de moradores o chamou de herói do bairro, sentiu-se desconfortável. Não era um herói, pensou. Era apenas um garoto que se recusou a aceitar a injustiça como parte natural da vida. Vitória Costa não aceitaria a derrota tão facilmente. Após a conversa reveladora com a doutora Patrícia, a milionária sentiu seu mundo desmoronar. Pela primeira vez, o medo superou seu orgulho e ela decidiu usar todas as suas armas contra o garoto que ameaçava expor sua mentira. Com um telefonema, convocou Pedro Silva para uma reunião urgente. Na biblioteca da mansão, entre livros que jamais abria, ela foi direta. "Quero João Costa fora daquela escola até o final da semana." O diretor hesitou, passando a mão pela testa suada. "Senhora, precisamos de motivos concretos para expulsar um aluno, especialmente um com notas tão boas." Vitória bateu a mão no braço da cadeira de rodas. "Invente algo. Diga que ele roubou, agrediu alguém, falsificou documentos. Você sabe como fazer isso."
No dia seguinte, João foi chamado à diretoria. Sentado diante de Pedro, ouviu acusações absurdas sobre comportamento inadequado e falsificação de trabalhos escolares. O garoto manteve-se firme, os olhos fixos nos do diretor, que desviava o olhar a cada frase ensaiada. O que Vitória não esperava era a reação do corpo docente. A professora de matemática, Carla Mendes, foi a primeira a se manifestar. João é o aluno mais íntegro que já tive. Estão cometendo uma injustiça. Logo, outros professores se juntaram. Até mesmo colegas que antes zombavam dele formaram um grupo de apoio. A notícia correu pelos corredores da escola e chegou aos ouvidos dos pais. Em poucas horas, o celular do diretor não parava de tocar. Pedro Silva, pressionado, recuou. Ligou para Vitória com a voz trêmula. Não posso expulsá-lo. A escola inteira está contra essa decisão. Na mansão, Vitória desligou o telefone com violência. Seu último recurso havia falhado. Pela primeira vez desde que perdera os pais. Sentiu-se verdadeiramente sozinha. Os empregados evitavam seu olhar. A Dora. Patrícia não atendia suas ligações. E até mesmo os amigos da alta sociedade começavam a fazer perguntas incômodas. Naquela noite, rodou sua cadeira pelos corredores vazios da mansão. Os espelhos dourados refletiam uma mulher que não reconhecia mais. Parou diante do maior deles, no salão principal, e viu não apenas seu rosto contorcido pelo medo, mas também os fantasmas do passado. O acidente que nunca existiu, as mentiras que construiu, o império de areia que estava prestes a desmoronar. Trêmula, tocou as próprias pernas, sentiu o calor, o peso, a vida que negara por tanto tempo. Uma lágrima escorreu quando percebeu que sua maior prisão não era a cadeira de rodas, mas o labirinto de mentiras que construíra ao seu redor. O salão de eventos da Fundação Costa resplandecia sob os lustres de cristal. A elite de Belo Horizonte circulava entre taças de champanhe e sorrisos ensaiados, enquanto Vitória Costa, em sua cadeira de rodas, recebia cumprimentos com aquela superioridade que só o dinheiro e o poder conferem. João Costa observava tudo de um canto discreto. O garoto havia planejado cada detalhe daquela noite com sua avó, Dona Ruth. Seu coração batia acelerado, mas sua determinação era inabalável. Quando o mestre de cerimônias anunciou o momento dos agradecimentos, o menino ergueu a mão. Gostaria de dizer algumas palavras, pediu ele, avançando pelo salão enquanto os convidados trocavam olhares confusos. Vitória empalideceu ao reconhecê-lo. Este não é lugar para você, sussurrou ela, tentando manter a compostura. Tenho algo importante a compartilhar, insistiu o jovem, já diante do microfone. A senhora Vitória Costa não precisa desta cadeira de rodas. Ela pode andar. Um murmúrio de indignação percorreu o ambiente. João, imperturbável, fez sinal para a doutor Patrícia Martins, que avançou com uma pasta de documentos. Tenho aqui os laudos originais, assinados pela própria médica da família, explicou o menino, enquanto a doutora, visivelmente nervosa, confirmava com um aceno. E também registros em vídeo que mostram a senhora Costa movendo as pernas quando acredita estar sozinha. As imagens projetadas no telão mostravam Vitória ajustando a posição dos pés quando ninguém observava. Em outro momento, ela se levantava brevemente para alcançar um objeto em uma prateleira alta. Isso é absurdo, uma montagem, gritou a milionária, mas sua voz tremia. Este garoto deveria ser processado por difamação. Doutora Patrícia adiantou-se. Os laudos que apresentei publicamente foram falsificados a pedido da senhora Costa. Assumo minha responsabilidade e peço perdão. O silêncio que se seguiu era denso como névoa. Vitória, encurralada, tentou manobrar sua cadeira para sair, mas um dos convidados bloqueou seu caminho. Tomada por pânico, ela reagiu instintivamente. E então aconteceu.
Num impulso de raiva e medo, Vitória Costa ergueu-se da cadeira. Suas pernas, frágeis pelo desuso, mas funcionais, sustentaram seu corpo diante de todos. O choque coletivo foi imediato. Flashes dispararam, pessoas ofegaram. Eu posso explicar, balbuciou ela. Mas era tarde demais. João não sorriu, nem comemorou. Seu olhar transmitia apenas a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a cura verdadeira. A notícia se espalhou por Belo Horizonte como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, a história da milionária que fingira paralisia por anos ocupava as manchetes de todos os jornais locais. O Ministério Público abriu investigação imediata, congelando os bens da família Costa enquanto apurava o caso. Para Vitória Costa, o mundo desabou. Ela, que sempre ditara as regras do jogo social, agora era alvo de olhares de desprezo e cochichos mal disfarçados. No pequeno apartamento onde vivia com a avó, João observava tudo com sentimentos conflitantes. Dona Ruth preparava seu chá de ervas na cozinha modesta, enquanto tentava explicar ao neto que a vitória nem sempre tem gosto doce. Fizemos o certo, meu filho, mas isso não significa que será fácil, disse a idosa, suas mãos enrugadas, tremendo levemente, enquanto servia a bebida fumegante. A verdade tem seu preço. E tinha mesmo. Na escola, João passou de charlatão a herói, da noite para o dia, mas percebia os olhares diferentes. Alguns professores o tratavam com admiração exagerada, outros com receio, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. O diretor Pedro Silva evitava cruzar seu caminho nos corredores, visivelmente constrangido por ter ameaçado sua bolsa de estudos. Enquanto isso, na antiga mansão, Vitória enfrentava o vazio. Os amigos desapareceram, os convites secaram e até mesmo os funcionários pediam demissão, temendo associação com o escândalo. Pela primeira vez na vida, a empresária estava verdadeiramente sozinha, sem a proteção do dinheiro ou do status. As investigações revelaram que ela havia fraudado seguros e recebido indenizações milionárias com base em sua falsa condição. Dr. Patrícia Martins, Dashin Tunpi Texanu. Após confessar sua participação no esquema, colaborava com as autoridades em troca de redução de pena. A médica, antes respeitada nos círculos mais exclusivos da cidade, agora lutava para manter sua licença profissional. Para João e sua avó, a justiça tinha sabor agridoce. Receberam algumas propostas de entrevistas e até ofertas de dinheiro por sua história, mas recusaram todas. Não fizemos isso por fama ou recompensa, explicou o garoto a um repórter insistente. Numa tarde chuvosa, sentado à janela de seu quarto simples, João viu uma reportagem na televisão mostrando Vitória saindo cabisbaixa do fórum. Seus olhos, antes arrogantes, agora pareciam vazios. Por um instante, sentiu compaixão pela mulher que tanto o desprezara. Às vezes, a maior punição não é perder dinheiro, comentou Dona Ruth, observando a expressão pensativa do neto. É perder a máscara que usamos por tanto tempo que esquecemos quem somos de verdade. A mansão dos Costa, outrora símbolo de opulência em Belo Horizonte, perdera seu brilho dourado. As cortinas de seda que antes filtravam a luz agora permaneciam abertas, deixando o sol entrar sem restrições. 6 meses haviam se passado desde o escândalo, e o que antes era um monumento ao poder individual tornara-se um espaço de transformação coletiva. Dona Ruth Costa, apesar da respiração cada vez mais difícil e das pernas que mal a sustentavam, coordenava a metamorfose com a mesma precisão com que preparava seus chás. A idosa reunia voluntários todas as manhãs no antigo salão principal, distribuindo tarefas com voz fraca, mas determinada. Sob sua orientação, o que antes era palco de festas exclusivas, transformou-se em refeitório comunitário, onde o aroma de seu tradicional pão de milho substituía o de champanhe importado. As paredes têm memória, dizia a avó de João,
enquanto supervisionava a conversão da biblioteca em sala de leitura para crianças. Precisamos preenchê-las com histórias melhores. Os quartos de hóspedes viraram oficinas de costura e artesanato. A sala de jantar, com sua mesa de carvalho que já servira a políticos e empresários, agora acomodava estudantes de todas as idades. O jardim, antes meticulosamente podado para impressionar, agora abrigava uma horta comunitária, onde senhoras do bairro ensinavam crianças a cultivar alimentos. João Costa, aos 13 anos, caminhava pelos corredores com uma confiança tranquila que não combinava com sua idade. O garoto que antes era motivo de piadas na escola, agora recebia acenos respeitosos pelas ruas. Sua habilidade de enxergar além das aparências, herdada de Dona Ruth, transformara-se em um talento reconhecido pela comunidade. Nas tardes de terça e quinta, ele conduzia rodas de conversa no antigo escritório de Vitória. Ali, onde antes se assinavam contratos milionários, agora pessoas compartilhavam histórias de superação. João ouvia mais do que falava, mas quando sua voz ecoava pelo ambiente, todos silenciavam para escutar. Minha avó me ensinou que a verdadeira cura começa quando paramos de fingir, dizia ele aos participantes. Todos temos cadeiras de rodas invisíveis das quais precisamos nos levantar. O Centro Comunitário Ruth Costa, como fora oficialmente batizado, tornou-se um ponto de encontro onde as divisões sociais que marcavam Belo Horizonte começavam a se diluir. Professores voluntários ofereciam aulas de reforço. Médicos atendiam gratuitamente uma vez por semana. Artistas locais pintavam murais coloridos nas paredes, antes monocromáticas. E João, observando tudo isso da janela que antes espiara com fome e esperança, sabia que a verdadeira riqueza nunca estivera nos cofres da mansão, mas na possibilidade de transformação que cada pessoa carregava dentro de si. Após o escândalo, Vitória Costa desapareceu do mundo. Semanas se passaram enquanto ela se isolava em um pequeno apartamento no centro de Belo Horizonte, longe dos holofotes e dos olhares acusadores. As paredes brancas e nuas daquele lugar contrastavam drasticamente com os luxuosos corredores da mansão que um dia chamou de lar. Ela passava dias inteiros encolhida em uma poltrona simples, contemplando o vazio de uma vida construída sobre mentiras. A vergonha a consumia por dentro. Cada notícia no celular, cada comentário nas redes sociais era como uma punhalada. Vitória havia perdido não apenas sua fortuna e status, mas algo muito mais valioso, sua dignidade. Os poucos amigos que ainda mantinha contato eram aqueles interessados em detalhes sórdidos para fofocas. A solidão era sua única companhia constante. Numa tarde chuvosa de domingo, uma batida suave na porta quebrou o silêncio opressor. Vitória hesitou, imaginando ser algum repórter persistente. Ao abrir uma fresta, deparou-se com João Costa, o garoto que havia desmascarado sua farsa, segurando uma cesta coberta por um pano xadrez. — O que você quer? Veio rir de mim? Perguntou ela, a voz embargada pelo desuso. O jovem apenas sorriu, estendendo a cesta. — Minha avó fez pães de milho frescos. Achei que você poderia estar com fome. O aroma quente e aconchegante invadiu o apartamento, trazendo memórias de um tempo mais simples. Vitória sentiu os olhos marejarem, confusa com aquele gesto inesperado. — Por que está fazendo isso, depois de tudo que eu fiz? João entrou cautelosamente quando ela abriu mais a porta. Observou o apartamento quase vazio. Os olhos cansados da mulher, os cabelos sem o brilho de antes. Mas não havia julgamento em seu olhar, apenas compreensão. Dona Ruth diz que guardar rancor é como tomar veneno, esperando que o outro morra, explicou ele, colocando a cesta sobre a pequena mesa. Além disso, ninguém merece ficar sozinho. Vitória sentou-se, as mãos trêmulas tocando o pano que cobria os pães. O garoto permaneceu de pé, observando-a com a mesma atenção perspicaz que sempre tivera. — Ah, você não precisa ser prisioneira do passado, disse João, estendendo a mão.
Todo mundo merece uma segunda chance. Pela primeira vez desde que se conheceram, Vitória olhou para João sem barreiras, sem arrogância, sem medo. Viu apenas um menino com sabedoria além de seus anos, oferecendo não apenas pão, mas redenção. Hesitante, ela aceitou a mão estendida. Naquele momento simples, entre o aroma de pão de milho e lágrimas silenciosas, começou um novo capítulo. Não como milionária e menino pobre, mas como duas pessoas quebradas, buscando reconstruir algo melhor das ruínas. Patrícia Martins carregava o peso da culpa como um fardo invisível. Após anos falsificando laudos médicos para Vitória, a médica agora buscava um caminho de redenção. Nas manhãs de terça e quinta, ela instalava um consultório improvisado no antigo salão de festas da Mansão Costa, atendendo gratuitamente moradores que jamais teriam acesso a uma profissional de sua qualificação. Nunca imaginei que mentiria por tanto tempo, confessou a doutora a João certa tarde, enquanto organizava prontuários. Mas cada dia aqui me faz acreditar que posso reconstruir minha ética. O centro comunitário Ruth Costa florescia como um símbolo de transformação. O que antes era um monumento à ostentação, agora abrigava oficinas de artesanato, aulas de reforço escolar e cursos profissionalizantes. As paredes que testemunharam festas extravagantes agora ecoavam risadas de crianças e conversas esperançosas de adultos em busca de novas oportunidades. A comunidade, que por décadas viveu dividida entre os que serviam e os que eram servidos, começava a se reconhecer como um único tecido social. Moradores do bairro Nobre, antes distantes, agora participavam das atividades oferecidas, trazendo conhecimentos e estabelecendo conexões genuínas com aqueles que antes viam apenas como invisíveis. Nas tardes de sábado, o aroma inconfundível do pão de milho de Dona Ruth, agora preparado por voluntárias que aprenderam sua receita, misturava-se ao chá de ervas servido no antigo jardim. Aquele cheiro, que um dia foi símbolo de caridade rejeitada, transformara-se na essência do acolhimento. O chá e o pão têm o poder de juntar as pessoas, explicava João aos novos visitantes, assim como a dor e a esperança. Patrícia, observando o movimento crescente no centro, muitas vezes se emocionava ao ver antigos pacientes ricos sentados à mesa com trabalhadores que antes só entravam pela porta dos fundos. A médica agora compreendia que curar não significava apenas tratar doenças, mas reconstruir laços humanos. Os muros altos que cercavam a propriedade foram gradualmente substituídos por cercas baixas e floridas. O que antes servia para separar agora apenas delimitava um espaço aberto a todos. Nas noites de quinta-feira, o antigo salão de jantar transformava-se em cinema comunitário, onde documentários e filmes educativos eram exibidos, seguidos de debates animados. Talvez a maior cura seja essa, refletia Patrícia, enquanto observava o pátio cheio de vida, derrubar os muros que construímos dentro e fora de nós. O centro comunitário tornava-se, dia após dia, não apenas um lugar de serviços, mas um laboratório vivo de reconciliação social. O sol de fim de tarde banhava o amplo pátio do centro comunitário Ruth Costa com um brilho dourado. Cadeiras dispostas em semicírculo abrigavam dezenas de pessoas da comunidade, todas com olhos voltados para a fita vermelha que seria cortada. Dona Ruth Costa, sentada na primeira fileira, tinha o corpo frágil, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade de sempre. João Costa observava a avó com admiração. Mesmo debilitada pela idade e pelo cansaço de uma vida inteira de lutas, ela havia insistido em estar presente naquele momento histórico. O garoto apertou a mão enrugada da senhora com carinho, sentindo a textura de décadas de trabalho duro e sabedoria. Quando o momento solene chegou, João ajudou a avó a se levantar. Com passos lentos, os dois caminharam até a entrada principal do que antes era a imponente mansão dos Costa. Vitória,
Discretamente posicionada ao lado, ofereceu tesouras para que Dona Ruth cortasse a fita. Nunca imaginei viver para ver este dia, murmurou a idosa, com voz embargada, enquanto a fita caía ao chão sob aplausos emocionados. Após a cerimônia, enquanto as pessoas exploravam as novas instalações, Dona Ruth pediu para ficar a sós com o neto no antigo jardim, agora transformado em horta comunitária. O aroma de ervas frescas preenchia o ar, misturando-se ao cheiro distante de pão de milho recém-assado. Quando você bateu naquela porta pedindo restos de comida, eu temi pelo pior, confessou a senhora, ajeitando-se no banco de madeira. Mas você enxergou além da fome, além do orgulho, além das aparências. João sentiu um nó na garganta. Aprendi com a melhor, respondeu, tentando conter a emoção. Dona Ruth apertou a mão do neto com surpreendente força. Você foi além, João. Nossa história agora é de todos, sussurrou, com lágrimas escorrendo por suas faces enrugadas. Naquele momento, observando as crianças correndo pelo que antes eram corredores proibidos, adultos aprendendo novas profissões nas antigas salas de festa, e até mesmo Vitória ajudando uma senhora idosa a se servir de suco, João compreendeu a verdadeira dimensão da transformação. O garoto que um dia batera à porta, pedindo restos, agora percebia que seu maior prêmio não era comida, dinheiro ou reconhecimento. Era ver paredes de preconceito ruírem, era testemunhar a dignidade restaurada de uma comunidade inteira, era sentir que a justiça, quando nasce do amor e não da vingança, tem poder para curar até as feridas mais antigas. Dona Ruth sorriu, como se lesse os pensamentos do neto. No horizonte, o sol se punha sobre uma belo horizonte diferente daquela que ambos conheceram por tanto tempo. 1 ano se passou desde que a mansão dos Costa se transformou no Centro Comunitário Ruth Costa. O que antes era símbolo de ostentação e isolamento, agora pulsava com vida e propósito. No jardim onde outrora apenas jardineiros contratados podiam pisar, crianças corriam livremente, suas risadas ecoando pelos canteiros de flores que Dona Ruth havia planejado antes de sua partida. João Costa, agora com 13 anos, observava tudo da varanda. Seu corpo havia crescido alguns centímetros, mas sua alma parecia ter amadurecido décadas. Os professores da escola, que antes o olhavam com desconfiança, agora o convidavam para palestrar sobre persistência e empatia. O garoto, no entanto, preferia o trabalho silencioso, ensinando às crianças mais novas como cultivar as ervas medicinais que aprendera com a avó. Vitória surpreendeu a todos com sua transformação. A mulher, que antes se escondia atrás da cadeira de rodas e da arrogância, agora caminhava pelos corredores do centro com passos firmes, embora ainda hesitantes em momentos de insegurança. Ela ajudava discretamente nas oficinas de artesanato, usando suas antigas conexões empresariais para garantir que os produtos feitos pelos moradores da comunidade chegassem a lojas de todo o Brasil. Nunca imaginei que encontraria paz aqui, confessou ela certa tarde a João, enquanto ambos organizavam materiais para uma aula de pintura. Eu vivia cercada de luxo, mas completamente vazia. O adolescente sorriu, lembrando-se das palavras de Dona Ruth. Sua avó havia partido 6 meses após a inauguração do centro, mas deixara um legado que florescia a cada dia. As receitas de chás e o famoso pão de milho agora eram ensinados a dezenas de pessoas, gerando renda e resgatando tradições. Dr. Patrícia Martins dirigia o pequeno ambulatório instalado na antiga sala de jantar da mansão. A médica encontrara na comunidade o propósito que perdera ao falsificar os laudos de Vitória. Suas mãos, antes usadas para perpetuar uma mentira, agora curavam feridas reais. Até mesmo Pedro Silva, o diretor que ameaçara João, tornara-se um visitante frequente, trazendo alunos para conhecer o projeto que transformara Belo Horizonte.
Naquela tarde quente de primavera, João contemplou o pátio central, onde dezenas de pessoas compartilhavam uma refeição comunitária. Ali estavam reunidos os que antes viviam separados por muros invisíveis de classe e preconceito. O adolescente compreendeu então que a verdadeira cura não estava apenas no corpo que volta a andar, mas na alma que aprende a enxergar além das aparências, na comunidade que se une apesar das diferenças. Diante da fome que um dia sentira e da arrogância que enfrentara, João tinha certeza. A dignidade sempre prevaleceria.